Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 62, cujo tema é Parentela. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos fazer a leitura do tema? Parentela. E disse-lhe: sai de tua casa e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Em Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de família reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Emmanuel. Bem, meus irmãos, esse capítulo é um capítulo de... É difícil dizer qual é o capítulo de Emmanuel que não é rico. Esse capítulo é de uma particular riqueza. E nós vamos tentar destrinchar um pouquinho esse capítulo. Primeiro, obviamente, trabalhando a respeito do versículo que inicia e que pauteia as considerações de Emmanuel, que é justamente o Atos dos Apóstolos. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o Atos dos Apóstolos, que ele é o 5º livro do Novo Testamento. Se a gente tentar se recordar grosseiramente do Novo Testamento, a gente vai ver que vem primeiro o Evangelho segundo Mateus, depois o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, e aí vem o Atos dos Apóstolos, que a rigor os estudiosos deixam bem claro que representa a mesma estrutura do Evangelho segundo Lucas, e, portanto, a autoria seria de Lucas, é um livro de 28 capítulos, e ele é seguido logo depois pelas epístolas de Paulo, pelos corpos paulinos. É interessante que o Atos dos Apóstolos, insisto, escrito por Lucas, juntamente com o Evangelho segundo Lucas, representa aquilo que nós chamamos de a história das origens do cristianismo, ou das origens cristãs. E embora o nome do livro seja Atos dos Apóstolos, a rigor ele só fala de 2 apóstolos, ele só fala de Paulo e de Pedro. E nesse capítulo, um capítulo extremamente longo, se fala de boa parte da história dos patriarcas judeus e dos grandes nomes do judaísmo. Se fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, de Salomão, do próprio Jesus, e a complementação é Saulo e Estevão. Bom, e o que falar a respeito dessa história de que sai de tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar? Dirige-te à terra que eu te mostrar. Na verdade, isso daí é uma mensagem, insisto, não vamos nos esquecer que os apóstolos eram todos judeus, e, portanto, eles falam a respeito da história do judaísmo. Na verdade, essa passagem é a passagem de Deus passando para o pai Abraão a respeito, quando estava na Mesopotâmia, a respeito de quais seriam os próximos caminhos a seguir. E aí, logo depois, a gente tem toda a história de sofrimento do povo judeu, enfim, passagem pelo Egito e a chegada da Terra Santa, enfim, toda uma contextualização belíssima desse povo extraordinário. E aí se fala de parentela nesse contexto, porque a gente quer dizer que nós estamos em lares temporários.
E esses lares temporários não precisam representar os nossos destinos finais. O que eu quero dizer com isso? As oportunidades reencarnatórias nos trazem a misericórdia de, a cada novo momento, a cada nova oportunidade, nós estamos inseridos em um núcleo familiar mais compatível com as nossas necessidades específicas de evolução. E essas necessidades específicas de evolução se tornam mais compatíveis com esse núcleo familiar, especialmente porque nesse núcleo nós vamos encontrar as condições necessárias, principalmente de convívio, isto é, de convivência, com irmãos com os quais nós tivemos, não irmãos consanguíneos, mas irmãos em espírito, com os quais nós tivemos dificuldade de relacionamento em reencarnações passadas. E voltar dentro do seio familiar facilita bastante esse processo de recuperação dessa mazela moral que foi essa relação pautada pelo ódio, pautada pela disputa, pautada por dificuldades de relacionamento. Sobretudo no que diz respeito à presença dos pais e dos irmãos. É muito frequente nós colocarmos, e eu aponto isso para vocês por uma situação pessoal, em que nós estávamos participando de uma reunião mediúnica, em que começávamos a conversar a respeito de uma situação de uma mãe que não conseguia, de forma alguma, ficar em um ambiente fechado com seu filho, um dos seus filhos. E nessa reunião mediúnica, então, nos foi apresentada, ela entrava em processo de pânico absoluto. Nos foi apresentada que este filho, que nessa encarnação a misericórdia divina oferece a possibilidade de tê-la como mãe, em encarnações pregressas, havia molestado a sua mãe, quer dizer, a sua mãe não, aquele espírito que nessa encarnação vinha como mãe, e essa molestação causou profundos traumas nessa mãe. Então, ela ainda hoje, numa outra encarnação, uma outra oportunidade reencarnatória, ainda experimentava a dificuldade de ficar em ambientes fechados com ele, porque justamente ela havia sido molestada, agredida, sofrido todo tipo de violência por parte deste agressor, que agora a misericórdia lhe traz na condição de filho, em um ambiente de sala fechada. Então, uma vez conhecendo aquilo, obviamente que todo o processo de tratamento dessa mãe e desse filho vai avançando, vai progredindo, e eles conseguem manter uma ótima relação. Então, veja que bênção da misericórdia divina. O objetivo é que nós convivamos em paz, o objetivo é que nós não tenhamos ódio, o objetivo é que nós entendamos que a humanidade representa uma grande família. Tão grande família que o próprio Cristo Jesus nos chama de irmãos. E o grande dia de reinício de cada ano é oferecido na condição de um feriado chamado Dia da Fraternidade Universal. E essa fraternidade universal traz sempre para a gente um entendimento de que se a cada nova encarnação, isto é, se a cada nova oportunidade reencarnatória, nós temos a condição de estarmos em uma nova família, o objetivo é que no final do processo nós tenhamos reencarnados em tantas famílias que possamos dizer, sem dúvida alguma, de que todos nós da humanidade fazemos parte de uma mesma família. Afinal de contas, sabemos que nós temos a família consanguínea, que é a família que momentaneamente está vinculada ao veículo de carne em que nós estamos nos apresentando nessa reencarnação, e nós temos também a família espiritual. E sabendo justamente disso, como Chico Xavier disse com muita sabedoria, que o lar é o maior de todos os laboratórios que o ser humano precisa vivenciar, é dentro da família que nós precisamos exercitar as nossas melhores qualidades, ou pelo menos exercitar aquilo que nós já havíamos nos predispostos durante todo o processo de planejamento reencarnatório, a ultrapassar, a vencer, uma vez que estamos capacitados para isso. Então é óbvio que no lar é onde mais corriqueiramente nós vamos encontrar dificuldades múltiplas, dificuldade de relacionamento e, entre outras, por exemplo, a dificuldade de nossas famílias não conseguir entender algumas das nossas escolhas, como é o caso, por exemplo, de uma escolha vinculada à questão da espiritualidade ou da religiosidade, embora espiritualidade e religiosidade sejam contemplações de situações distintas. E isso daí não representa problema algum, isso daí não é para ser interpretado como motivo de qualquer tipo de melindre. Antes, pelo contrário,
Se o contexto de religião, se o contexto de espiritualidade que você está nesse momento escolhendo, que você está nesse momento professando, não lhe ensinar a ter caridade, não lhe ensinar a ter a condição de entendimento de que outros irmãos podem ter uma perspectiva diferente da sua, mas nem por isso serem considerados como inimigos, na verdade, quem mais precisa modificar é você e não os seus irmãos, e não a sua família. Porque é preciso a gente entender o contexto de tolerância. Toda a história vinculada à filosofia cristã, ela se baseia em princípios de ética moral, que são princípios universais, que são princípios que conquistam a humanidade como um todo, independente da fé que você professe. Entre outros contextos dessa fé cristã, nós trabalhamos a respeito da tolerância e da paciência. Meus irmãos, o amor, a tolerância, a paciência e toda a paz que representa o conjunto dessas três perspectivas, ela tem uma capacidade inamovível de vencer qualquer obstáculo. A paz vinculada ao amor, ela está diretamente relacionada a nós termos condições, através do uso de instrumentos de tranquilização, de instrumentos de acolhimento, de instrumentos de instrução e de orientação, para que nós possamos nos fazer compreender por nossos irmãos da mesma família, por nossos pais, por nossos filhos. E essa paz, que só o amor tem a capacidade de trazer, ela não é uma paz que ela é trazida por palavras. Ela é uma paz que ela é trazida pelos atos. As palavras apenas representam a materialização vocal, a transformação de ações em sons inteligíveis para que se possa entender. Mas se eu quero ser aceito, embora não haja necessidade de você para professar a sua fé nos dias de hoje, principalmente em ambientes democráticos como o nosso, de só exercer a sua fé, de só realizar a sua fé, se você for aceito pelos seus comuns. Não há a menor necessidade disso. Você pode perfeitamente participar de uma família em que a sua escolha ou a sua opção religiosa seja absolutamente distinta dos demais, e isso não vir a representar nenhum tipo de dificuldade de relacionamento. Já ultrapassamos essas etapas. Pelo menos nós aqui no mundo ocidental, a expectativa é que nós já tenhamos entendido que se nós somos cristãos, quando se fala de civilização judaico-cristã ocidental, se fala de cristianismo, Jesus veio nos trazer um evangelho cuja essência é amor. E se a essência é amor, é a essência da tolerância, é a essência do respeito, é a essência do convívio fraternal. Então, mais importante do que você ser aceito é você demonstrar, dentro, insisto, daquilo que Chico Xavier coloca para nós, como o maior de todos os laboratórios, que aquela sua opção está lhe transformando em um ser humano melhor. E se uma religião, ou se os seus entendimentos de espiritualidade não forem suficientes para lhe transformar em um homem melhor, para lhe transformar em um homem de bem, eu vou reiterar, quem precisa modificar a perspectiva não são aqueles que não nos aceitam, mas nós. Porque a única possibilidade de nós podermos exercer uma espiritualidade saudável é quando aquilo nos transforma dentro de nós próprios em pessoas melhores. E nos aproximar do exemplo do Cristo e realizar no nosso dia a dia os ensinamentos que o Cristo Jesus nos traz é a forma mais segura, é a forma mais transparente e a forma, acima de tudo, mais eloquente de nós demonstrarmos que sim, o amor é a resposta, qualquer que seja a pergunta que esteja sendo realizada. Bem, meus irmãos, essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, e amanhã estudaremos o capítulo 63. Paz e luz para todos.